nessa última palestra agora a gente vai conversar um pouco a respeito de mapeamento da topologia da internet. Então a gente usa a internet hoje para várias coisas. A gente usa a internet para comunicação, a gente usa a internet para interação social, entretenimento e várias outras, né, aplicações, e a cada dia novas aplicações vão surgindo. Então a gente, né, cada dia mais depende da internet. Então hoje em dia, quando tem um problema de conectividade, um problema de desempenho, a gente acaba ficando frustrado, né, igual nesse bunker auditório aqui hoje, alguém já deve ter reclamado da falta de rede. Então, quer dizer, isso porque a internet está cada dia mais dentro das nossas vidas. E funciona, né, na maior parte do tempo. E existe um esforço muito grande por parte dos engenheiros de rede e operadores para que a internet, né, funcione 100% do tempo. Infelizmente não é assim, né, de vez em quando tem alguns problemas. E quando ocorre um problema de conectividade, a gente precisa ter informação a respeito da topologia para a gente entender aonde que está o problema e aí resolver, ok? Então é por isso que a gente precisa de mapeamento da topologia, é disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então eu vou começar, né, um pouco mais introdutória e mais para o final, né, depois que eu tiver introduzido alguns conceitos, a gente vai avançando. Então a gente pode imaginar uma arquitetura da internet onde a gente acessa, né, serviços a partir do dispositivo aqui na nossa casa, ou então na nossa escola, ou então no serviço. Não tem nada de errado nessa abstração, né? A gente consegue, de vez em quando também, a gente vê algumas apresentações na internet como se fosse uma nuvem, né? Uma rede que faz a intermediação da comunicação entre o nosso dispositivo aqui embaixo e os serviços que a gente está acessando lá em cima. Então, nada de errado nessa abstração também. Se a gente olhar um pouco mais próximo o que está acontecendo, a gente vai ver que a internet não é apenas uma rede, mas sim várias redes independentes. Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, Oi, CTBC, RNP, que puxam os cabos de fibra ótica, compram os dispositivos para fazer a conectividade e operam essas redes. Então são várias redes distintas, aqui eu estou mostrando 4, e essas redes elas vão fazer parcerias, elas vão conectar umas às outras quando tiver interesse delas. Então você imagina que uma rede grande vai cobrar de uma rede pequena, né, para trafegar dados. Duas redes de tamanho similar podem trocar dados sem cobrar uma das outras. Então tem essas parcerias e aí a gente consegue conectividade global. Então, né, tem alguns exemplos, AT&T, Telefônica, de operadoras de rede que puxam cabo e operam nessas redes aí e formam a internet como um todo. Se a gente olhar um pouco mais próximo, dentro de cada rede dessas daí, existem vários dispositivos, são os roteadores, que fazem o encaminhamento dos pacotes. Os roteadores calculam as rotas e vão passando os pacotes para eles saírem dos nossos computadores e chegarem até os destinos. Então aqui eu estou mostrando um roteador da Cisco. Vocês estão vendo aqui que ele tem várias baias cheias de portas de rede, que são aqueles, né, as portas onde a gente conecta o cabo Ethernet. E aqui no meio ele tem interfaces óticas. Tá? Então são várias entradas, né? A gente vai conectar os enlaces ali e o roteador vai pegar o pacote, né, o dado de um enlace e passar para o próximo. Aqui em cima tem duas fontes de energia, igualzinho no nosso computador tem fonte, aqui ele tem duas. Então o roteador tem duas fontes por redundância, ok? Se uma fonte queimar, ele continua funcionando na segunda, aí você tem tempo de trocar a fonte que queimou, né, sem o roteador parar de funcionar. Se der pane numa dessas placas de rede aqui, você pode desligar só aquela placa, tira ela, troca, coloca uma placa nova e as outras placas que não foram afetadas continuam funcionando também. Oi? Hot swap, então. É hot swap aqui, né? O roteador ele é feito para ele funcionar 100% do tempo, minimizando possibilidade de falhas na rede. Ok? Então o roteador é como se fosse o agente dos correios, tá? Ele pega o nosso dado, passa para o próximo roteador, o próximo agente dos correios, que vai passar para o próximo até chegar no último roteador lá na ponta, que é o agente do correio que vai entregar a carta efetivamente na sua casa. Além dos roteadores, tem os enlaces, tá? Que liga um roteador ao outro. Então o enlace que a gente está acostumado aí é aquele cabo Ethernet azul, pode ter um cabo de fibra ótica, pode, né, um enlace sem fio é um tipo de enlace também, né, tipo do Wi-Fi. E na hora que você conecta os enlaces no roteador, se ele for bem gerenciado, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ok? Então, nesse exemplo, estão vendo os cabos estão todos com presilhas, todos identificados com esses branquinhos aqui. Se for um roteador mal gerenciado, ele fica igual uma selva, você tem que ir meio entrando assim debaixo do fio para conseguir fazer manutenção nele lá na hora que precisa. E
do mesmo jeito que o roteador tem redundância, a gente tem redundância nos enlaces também. Tá? Então, podem ter rotas alternativas, né, do nosso computador até o serviço que a gente está querendo acessar. Então, estou mostrando aqui esses enlaces tracejados, né, são uma outra rota que a gente teria, por exemplo, para chegar até o YouTube a partir do nosso computador aqui embaixo. Então, felizmente, a maior parte do tempo tudo funciona, de vez em quando ocorre algum problema, tá? Ou a internet está lenta, ou a gente não consegue acessar o site que a gente está querendo, e esses problemas têm algumas causas comuns, tá? Então pode ter pane de equipamento, igual falei, o roteador, né, ele tem redundância interna, a gente tem redundância nos enlaces, mas de vez em quando, né, falha mais um dispositivo ao mesmo tempo, ou então tem um erro de configuração e ocorre o problema de desempenho ou a falha de conectividade. Outro problema que a gente pode ter é o congestionamento. Então, se você tem um enlace de rede, vamos supor, 1 gigabits por segundo, e agora tem 10 mil pessoas querendo acessar, né, um serviço através daquele enlace, vai sobrar aí a média de 100 kilobits por segundo por pessoa, ninguém vai conseguir assistir vídeo 1080p no YouTube. Tá? Então, tem o problema de congestionamento também. E quando ocorre um problema, né, desse desempenho na internet, nós, usuários finais na nossa casa, não tem com quem reclamar. Ok? Se você for ligar para o seu provedor, para a Oi ou então para a GVT, para tentar reclamar com eles que o serviço que você está querendo acessar está lento ou que tem algum problema no caminho, até você conseguir explicar o problema, o operador provavelmente já vai estar resolvendo. Ok? O operador é que fica em cima, né? A carga de resolver esse problema cai toda em cima dos operadores atualmente. Então, uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui no departamento é como a gente consegue, né, como que a gente faz para utilizar a experiência do usuário que está lá na ponta, que está percebendo a falha, né, como que a gente usa o usuário para tentar facilitar, agilizar o processo de resolução da falha de desempenho. Mas atualmente fica por conta do operador. E o operador ele usa informações da topologia da rede para tentar identificar o problema e entender o que está acontecendo para depois ir arrumar. Então aqui nós estamos, né, nesse exemplo com um problema para acessar o Gmail aqui, a falha aconteceu nesse roteador onde está com relâmpago e a gente sabe, vamos supor que o YouTube aqui está funcionando 100%, ok? Então, se a gente souber que a rota do YouTube passa por esses 4 roteadores e a rota para o Gmail passa por esse roteador aqui, mais esses 3 da direita, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que os roteadores aqui do meio estão todos 100%, porque o YouTube está 100%, logo a falha está para o lado direito aqui da topologia, ok? As redes do meio estão beleza, então você já começa, né, só com essas 2 rotas aqui, a isolar o problema para o lado direito da rede, ok? Se a gente tivesse mais medições de rotas, mais informações de desempenho em cada rota, a gente poderia afunilar ainda mais aonde que está o problema. E é isso que os operadores tentam fazer quando eles detectam uma falha de desempenho, ok? Depois que você identifica aonde que está o problema, aí você liga para o operador dessa rede aqui e fala com ele, olha, arruma aí, né? O problema está dentro da sua rede. Aí ele vai lá e trata de resolver aquilo. Então, a informação da topologia ajuda a gente a identificar onde que o problema está e dependendo, né, da quantidade de informação que a gente tem, a gente pode até contornar a falha e sair fora dela. Então imagina que a gente conheça que a existência desse enlace aqui, ó, entre esses 2 roteadores, ok? Então a gente não está utilizando esse enlace nesse momento. Mas se a gente souber da existência desse enlace, a gente pode reconfigurar a rota e em vez de passar pelo roteador que está com problema aqui, a gente pode passar pela rota alternativa lá em cima e sair fora do problema. Ok? Então, esse é mais um exemplo de como que a gente pode usar a informação da topologia para sair fora do problema de desempenho que está aqui embaixo. Então, a topologia da internet é muito grande e ela é dinâmica. Tá? Então, comparado com, por exemplo, mapeamento de rotas, né, rodoviárias, o problema é que a internet muda toda hora. Tá? Alguém puxa um enlace novo, alguém instala um novo roteador, alguém muda a configuração, em vez da rota passar por Minas Gerais, agora está passando por São Paulo. E assim vai, tá? Então a topologia muda o tempo todo, a gente tem que ir atualizando. Então aqui tem a figura dos enlaces submarinos por volta de 2007. Então hoje em dia tem mais enlaces submarinos ainda. Então a gente quer saber quais rotas estão passando por cada um desses enlaces aí. Se a gente olhar para dentro de um país, né, então dentro dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem muito mais enlaces, tá? E aí, né, dependendo de como você colore, você pega uma figura que fica mais ou menos desse jeito aí. Tá? Então você vê que tem alguns hubs, então tem Miami, Orlando aqui embaixo, Nova York, que tem enlaces para várias outras regiões
do país. E se a gente der um zoom aqui para fora, né, tentando capturar como seria isso daí na internet como um todo, a gente consegue fazer uma figura desse jeito. Esse daqui é de 2003, então hoje em dia o negócio está mais complexo ainda. Então o nosso objetivo é entender como que é essa topologia da internet, por onde que os dados estão passando, quais são as rotas alternativas, e aí quando a gente tem um problema a gente consegue identificar onde é que ele está e saber por onde que a gente pode passar para não ter aquele problema ali. Ok? Então, agora, né, até o final aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente mede rotas na internet. Depois eu vou mostrar como que a gente pode coletar medições de rotas mais precisas, ok? Mais informação para a gente utilizar. Como que a gente faz para coletar mapas completos. Então, assim, eu vou explicar como que a gente mede uma rota e depois como que a gente sai, né, aplica essas ferramentas para medir uma rota para medir todas e obter um negócio mais próximo disso daqui. E por último, falar aí quais são os desafios que a gente tem no mapeamento de rotas atualmente e o que a gente espera das próximas plataformas de monitoramento da internet. Então, a transmissão de dados na internet ocorre por pacotes. Então, para quem já fez redes de computadores vai ser um pouco repetitivo, mas eu vou cobrir assim mesmo, tá? Então, todo dado que a gente manda na internet, ele é picotado nessa unidade, né, que a gente chama pacote, que vai transferir um pedacinho da informação. Então, na hora que você vai assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, parece que você está recebendo o vídeo de forma fluida, né, como se fosse um RIA, assim, um vídeo está chegando na sua casa. Mas ele não é fluido, ele chega um pacote por vez. Tá? Então, se você está assistindo no YouTube 720p, ele vai vir 10 pacotinhos por segundo. Se você está assistindo 1080p, ele vai chegar a 20 pacotes por segundo, mas é tudo pacote por segundo ali que está chegando no seu computador. E cada um desses pacotes tem remetente e destinatário. Então, no caso, quando você faz uma requisição para o YouTube, o remetente é ali o Firefox, está fazendo uma requisição do seu computador desktop e o destinatário é o servidor web do Facebook. Então aqui eu falei coloquialmente qual que é o remetente, qual que é o destinatário. Na hora que o pacote é efetivamente enviado na rede, a gente vai ter isso daí nos dados que vão lá no pacotinho. Então vocês já devem ter ouvido falar do endereço IP, que é simplesmente o identificador do computador para onde o pacote tem que ir, e o número de porta, que é o identificador da aplicação que está transmitindo aquele pacote ali. Então, nem sempre a gente consegue entregar os pacotes, tá? Então ocorre com os correios, por exemplo, no mundo real. Então você manda o pacote, a pessoa está ausente, não quis receber, recusou, mudou, o número que estava no endereço não existe, então pode acontecer toda sorte de problemas. Mesma coisa na internet. Então a gente já viu algumas razões pelas quais um pacote talvez não pode ser entregue, falha de comunicação, congestionamento, o pacote foi descartado, então pode ocorrer esses problemas aqui. E um problema que pode acontecer na internet comum é o ciclo de roteamento. Tá? Então isso pode acontecer, por exemplo, em função de um erro de configuração. Então aqui, ó, imagina que a gente está na nossa casa querendo acessar o YouTube lá em cima. Então a gente vai mandar o pacote para o primeiro roteador no caminho, ok? Que é esse cara aqui. Cada roteador vai repassar o pacote para o próximo roteador no caminho. Então ele vai passar para o segundo, depois vai passar para o terceiro, vai passar para o quarto, está quase chegando no YouTube, só falta que esse enlace agora, mas se esse roteador tiver configurado errado, vamos supor que em vez de mandar o pacote para o YouTube lá terminar o caminho, ele manda o pacote aqui para baixo, tá? Você tem configurado errado. Então mandou o pacote para baixo, aí esse cara vai mandar para baixo também. Esse daqui não sabe para onde que manda, porque os dois de cima mandaram para ele, ele manda para essa outra rede aqui. Então na hora que isso ocorre, a gente tem um ciclo, tá? O que isso... Cadê? O que esse roteador aqui vai fazer? Ele vai mandar a mesma coisa de antes, tá? Ele vai mandar o pacote aqui para cima e o pacote vai ficar rodando aqui para sempre, ok? Então o que acontece se você não fizer nada é que os pacotes eles vão entrar nesse ciclo e não vão sair nunca, vão ficar rodando ali eternamente, tá? E aí isso daí vai causar congestionamento de rede porque a quantidade de pacotes que está naquele ciclo ali só vai aumentar. Então a internet tem um mecanismo para evitar que isso ocorra, tá? Então os pacotes que trafegam na internet eles têm um dado adicional que é o TTL, é o tempo de vida do pacote, que é como se fosse um contador do número de vezes que a gente tentou entregar o pacote. Tá? Então você tenta uma, tenta duas, tenta três, sei lá, tentou várias vezes, não conseguiu entregar o pacote, desiste e joga o pacote fora. Então é isso que o TTL faz. Então os roteadores aqui no meio do caminho, né, eles, toda vez que eles recebem um pacote, eles primeiro decrementam o TTL, verificam se o TTL é 0 ou não, e se o TTL não for 0, aí ele encaminha o pacote para frente. Tá? Então esse pacote aqui acabou de ser encaminhado pelo primeiro roteador lá da esquerda, vai ser recebido por esse roteador do meio aqui. O roteador do meio primeiro vai decrementar o TTL não é 0, ele vai passar
o pacote para frente. Então agora que ele passou o pacote para frente com o TTL igual a 1, esse terceiro roteador aqui da beirada vai decrementar o TTL vai virar 0, ele não vai encaminhar o pacote mais. Tá? Ele descarta o pacote e aí ele avisa a gente que o pacote dele foi descartado. Tá? Então ele vai mandar uma outra resposta aqui, falando que teve uma falha de entrega, tá? Então esse pacote é para o nosso desktop e ele vai falar aqui que o TTL, o tempo de vida desse pacote que ele acabou de criar, coloca o número alto, 64, por exemplo. Então na internet, a maioria das rotas tem a média, né? São 16 saltos, então 16 roteadores chegou no destino. Raramente as rotas têm mais de 28 saltos, então você coloca um 64 aqui, garantido, né, assim, que vai chegar. Não tem muito erro não. Se não chegar é porque provavelmente teve um ciclo no meio do caminho, ou então a rota é muito longa, né, provavelmente por causa de um erro de configuração. E aí a gente recebe esse pacote, a gente fica sabendo que teve esse ciclo de roteamento. Por que eu estou falando desse negócio de TTL aqui? Eu estou explicando isso porque o traceroute que a gente usa para medir rotas na internet funciona usando esse mecanismo do TTL, ok? Então, para a gente medir uma rota dessa origem aqui até esse destino usando o traceroute, o que a gente vai fazer é primeiro mandar um pacote com TTL igual a 1. Tá? Esse pacote com TTL igual a 1 vai ter o TTL decrementado no primeiro roteador, o TTL vai virar 0, o primeiro roteador vai descartar o pacote e mandar para a gente uma resposta. Ok? E aí tem um detalhe aqui no slide anterior que eu não mostrei para vocês, que é o seguinte: o remetente do pacote que o roteador manda de volta para a gente é o IP do roteador, ok? Então a gente identifica o IP do roteador lá no meio do caminho, usando esse mecanismo aqui do TTL. Então a gente identificou o primeiro roteador, a gente manda um pacote com TTL igual a 2, vai ser decrementado 2 vezes, estourar no segundo roteador, a gente identifica o segundo, e a gente vai fazendo isso, incrementando o TTL até a gente receber uma resposta do destino, ok? Na hora que a gente recebe uma resposta do destino, aí a gente sabe que a gente mediu a rota inteira, a gente pode acabar o traceroute, ok? Então na hora que a gente executa o traceroute na prática, a gente tem, né, uma saída no modo texto que é desse jeitão aqui, tá? Então eu estou executando um traceroute do meu desktop aqui no FMG para o facebook.com. Então, esse nome facebook.com vai ser convertido no endereço IP aqui, 173.252.126, e aí a gente vai mandar as sondas, né, com TTL igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então aqui o traceroute mostra para cada TTL que a gente mandou qual que é o IP do roteador no meio do caminho. Se ele conseguir, ele mostra o nome do roteador também, e ele mostra aqui o tempo que demorou para a sonda ir e a resposta voltar. Então, à medida que o TTL vai aumentando, o tempo de viagem do pacote aqui vai aumentando, porque ele está indo mais longe e voltando, ok? Então, esses três primeiros TTLs aqui, que eu colori de azul, eles estão dentro da rede do FMG, ok? Então, o pacote está saindo do meu desktop e ele está trafegando a rede do FMG, ele sai da rede do FMG e nessa parte verde que ele está na rede da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, ele entra na rede da RNP, tem os roteadores de borda aqui, o Bombom e o Couve, o Bombom muito melhor do que Couve, e aí depois ele entra, dos roteadores de borda, ele entra no backbone, tá? Então o backbone são os enlaces, os roteadores de alta capacidade, os enlaces de longa distância. Então ele vai sair aqui de Minas Gerais e vai para São Paulo, ó. Então aqui é na hora que ele chega em São Paulo, nesse TTL igual a 7. E aí você pode ver que a distância, né, geográfica faz com que a latência aumente para 9 milissegundos, tá? Então lá em São Paulo ele vai entrar no PTT de São Paulo. O PTT de São Paulo é um lugar onde tem, né, um monte de switch de rede e várias empresas, várias operadoras de rede se conectam lá para trocar dados. Então a RNP está lá no PTT e ela troca dados com a rede do Facebook, esse The Facebook Network aqui é a rede do Facebook. Então saiu da RNP, passou pelo PTT ali brevemente e entrou na rede do Facebook. Aí ele entra na rede do Facebook, vai trafegar aqui mais 3 saltos. Depois ele vai ter mais 2 TTLs aqui que a gente não obteve resposta, ok? Então o roteador nesse TTL igual a 3 aqui está configurado para não mandar resposta. Então a gente não consegue identificar qual que ele é. Mesma coisa para o 14 e aí no 15 a gente chega no mesmo IP que a gente tinha começado lá em cima, ok? E aí a gente termina o traceroute. Então isso daqui mostra, né, por exemplo, que para chegar no Facebook a gente passa por 15 roteadores, a gente passa por 4 redes distintas, sai de Minas Gerais para São Paulo, e aí depois que a gente chega em São Paulo, ele entra na rede do Facebook. Dentro da rede do Facebook, ele vai para Atlanta, ok? Lá nos Estados Unidos, então ele pega um enlace internacional e vai lá para Atlanta. E depois que ele vai para Atlanta, ele vem aqui, pelo que tudo indica, né, para Franca, no interior de São Paulo. Ok? Então ele vai lá nos Estados Unidos e volta. Então esse traceroute aqui está mostrando já um comportamento indesejado.
Se tivesse um enlace do PTT para Franca, a gente não precisaria dessa volta e esse TTL aqui seria na faixa aí dos 20 milissegundos para baixo. Ok? Como furar fila, no caso, todo esse caminho todo, não tem como de aprender, por exemplo, usou a primeira vez, né, detectou, e a partir disso usar algum dispositivo no computador, no navegador, que ele consiga furar a fila, não tem jeito, tá? Da gente, no computador da gente, mudar essa rota aqui não, porque essa rota, ela é decidida pelos roteadores que estão no meio do caminho, dependendo de como eles foram configurados. Então, isso é de operador para operador. Então, por exemplo, está na rede da RNP que eu conheço mais um pouquinho. Aqui a gente sai de Minas Gerais para São Paulo porque tem um enlace direto de alta capacidade. Se o enlace de Minas para São Paulo fosse de capacidade pequena, por exemplo, talvez parte do tráfego fosse dar uma volta por outro local. Aqui não é preciso. Então, assim, essa decisão de mandar o tráfego de Minas para São Paulo é feita pelos roteadores da RNP que foram configurados independente da nossa vontade, tá? É a mesma coisa. Por que o pacote está saindo por São Paulo? Foi a RNP que decidiu que vai mandar tudo para o PTT de São Paulo. Então, isso daí a gente tem muito pouco controle, tá? Existem propostas de reconfiguração dinâmica de rede, mas isso é coisa de pesquisa, tá? Isso é recente, aonde o usuário final, como se fosse nós aqui, a gente vai poder pedir uma reconfiguração das rotas para os nossos dados, mas a gente ainda não chegou lá não. Então isso aqui a gente, assim, fica com o que eles deram pra gente, tá? Ok. Então eu falei lá no começo que o traceroute ele pode ajudar a gente a identificar onde que estão problemas de rede. Então vamos, né, usar aqui o exemplo do traceroute anterior e considerar que tem uma falha. Essa primeira nuvenzinha aqui vamos considerar que é a rede do FMG, essa segunda aqui que é a rede da RNP e aí que tem uma falha aqui no meio da rede da RNP no enlace entre Minas e São Paulo, ok? Então na hora que a gente rodar o traceroute, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai receber uma resposta do primeiro roteador, ok? A gente manda TTL igual a 1, resposta volta, segundo roteador também, do terceiro roteador a mesma coisa, e a gente não vai receber uma resposta do quarto roteador, porque o quarto roteador ele está atrás da falha, ok? Não tem como. O DNS eu consigo contornar o caminho, dependendo da situação que configura o DNS, eu consigo, tipo, passar por um caminho, criar um caminho e passar por outro, por exemplo. O DNS, ele não muda a rota, né? Assim, o protocolo de roteamento, já eu vou voltar nesse ponto, tá? De pegar uma rota alternativa, tá? Então, só mais um pouquinho que aí eu chego lá. Então, aqui, né, a gente não vai obter uma resposta do quarto roteador. Então, como o traceroute acabou nesse terceiro aqui, né, a gente conseguiu chegar até o terceiro, a gente pode inferir que a falha está logo depois, ok? Então, a gente já pode concluir que a falha não está na rede do FMG, porque na rede do FMG a gente passou, beleza. E aí a gente parou no meio da rede da RNP, então talvez o problema esteja na rede da RNP, o primeiro indicativo, ok? E aí um traceroute desse tipo ficaria mais ou menos assim, a gente passa pela rede da FMG, depois vai para a rede da RNP e depois não consegue chegar mais nada, tá? Então isso daí seria assim, o traceroute meio que dando um indicativo que a falha está a partir de certo ponto para frente. E aí a gente pode, a partir daí, tentar identificar exatamente onde que está o problema, ok? Então, isso daí é como que a gente mede rotas na internet com